Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu venho trazer pra você aqui algumas dicas sobre Gol geração 2, tá? E as dicas que eu venho trazer pra você é de uma caixinha de perguntas que eu soltei lá no Instagram, dizendo pra pessoa deixar aqui algum problema que o seu Gol tem, que eu vou estar talvez tentando responder pra você e talvez aí você tá tendo aí uma luz aí do que pode estar acontecendo com o seu carro. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá, se você não me segue lá, que tá aqui embaixo aqui na descrição também, o link lá do Instagram lá, que às vezes eu vou soltar algumas perguntas lá pra você estar respondendo, que eu vou estar trazendo em vídeo, tá? Então assim, algumas dúvidas sobre Gol geração 2, e eu separei aqui 3 perguntas que me passaram lá, tá? E até que vocês não vão conseguir ver, tá? Mas eu tenho algumas perguntas aqui. E a primeira aqui, que eu vim trazer pra você, ó, eu vou ler aqui pra você, é do Gabi Macedo underline 95, tá? Vale a pena fazer a adaptação de ar no Gol 97? Bom, Gabi, ó, tem algumas coisas que eu posso falar pra você. Primeiramente, vai depender muito do teu motor, tá? Por que vai depender muito do teu motor? Porque no 97 você pode estar falando do motor AT contra o motor AP também, tá? E o porquê que depende muito? Depende muito porque, teoricamente, se você tiver um AT 1.0, você tem que ter consciência do que? Você vai perder desempenho, vai gerar carga no virabrequim, ele vai roubar uma potência do motor, aí 10%, 15% aí do motor. Não tem como saber, mas ele rouba um pouco a potência do motor. Então você tem que saber o que? Primeira coisa, vai ter perdas de potência no motor, vai ter perdas de rendimento. Não tem jeito, vai perder rendimento no motor. Agora, se vale a pena, ó, eu vou ser sincero com você, eu acho que vale a pena sim, tá? Principalmente se é um carro que você gosta, é um carro que você não pretende vender, tá? Compensa você fazer esse investimento. Se é um carro que você tá só de passagem com esse carro, acho que vai ficar pouco tempo e trocar para um carro mais moderno, talvez, não mexe com isso. Não mexe porque não é uma adaptação tão barata, tá? Por quê? Se você for comprar kits prontos hoje aí na internet, tá na faixa aí de 2, 3 mil reais aí, um kit novo, tá? Então assim, é caro, fora a adaptação, tá? Creio eu aqui que para você instalar, pelo menos aqui na minha região, para você instalar num carro desse aqui um ar-condicionado, com kit e tudo, em torno de 4.000, 4.500 reais mais ou menos para instalar um ar-condicionado. Aqui na minha região, tá? Mas não dá para levar isso como referência porque pode ter lugar que esteja mais caro, lugar que tá mais barato, depende muito, tá? Isso tudo com um kitzinho novo, tá? O que você pode fazer é tá tentando achar aí o kitzinho com suporte, tudo original, em desmanche, aí, em ferro velho, né, de carro, e tá talvez aí vendo compressor, até achando compressor que às vezes precisa trocar só rolamento, alguma coisa assim, e tá utilizando ele, que talvez seja mais barato você comprar essas peças garimpadas, tá? Mas de um modo geral, vai compensar o quê? Se você pretende ficar com o carro, se é um carro que você fala assim que você não vai vender esse carro, esse carro aqui é xodó, eu vou comprar outro, mas não vou vender. Vale a pena. Agora, se é um carro que você já pretende depois trocar, eu acho que é um investimento alto aí, que esses 4 mil reais aí que você vai gastar, você pode estar acrescentando aí no valor para você pegar outro carro, tá? Então, vai valer a pena se você for ficar com o carro. Fora isso, eu acho que não vale a pena você fazer essa adaptação, tá? Mas fica muito bom. Se você vai ficar com esse carro aí, esse carro é seu xodó, vai ficar aí com você, faz aí que tem certeza aí que compensa muito, viu? Compensa muito, meu guri, porque ar-condicionado é vida, ainda mais nesses carros aqui, vai pegar um dia de calorzão nesses carros aqui, é muito bom, tá? Se for motor AP, então nem se fala, que você não vai sentir tanto, principalmente se for 1.8 e tal, você não vai sentir, tá? Agora deixa eu ver aqui outra. Eu tenho aqui, ó, Bruno B89 pergunta: bom dia, troquei o kit 1.0 para 1.6 G2, né? E ele está oscilando marcha lenta com o motor frio. Quando ele esquenta, fica filé. Por que será que está oscilando quando frio? Ó, eu vou te falar uma coisa, tá? Que eu já percebi. Experiência própria, tá? Porque esse meu Gol aqui, ele é motor CHT 1.0 com kit 1.6, tá? Kit assim, quando a gente fala o kit é pistão, anel, tá? Essas coisas aí, tá? O que acontece muito? A gente tem que entender o quê? Que a injeção não conversa. A injeção não conversa com esse carro, porque a injeção é do 1.0, começa por aí. Se você colocar o módulo do 1.6, não conversa também, porque muda avanço, muda muita coisa, tá? Tempo de injeção e não casa legal também. Um jeito aqui que eu consegui fazer aqui esse carro aqui não ficar falhando, oscilando quando tá frio, é o quê? Provavelmente aí você tem o quê? Ou uma falta de combustível em marcha lenta, ou um excesso, tá? Creio eu aí que você tá com
falta, porque depois quando esquenta, se ele fica bom, provavelmente tá dando, tá? Não quer dizer que tá dando falta, tá? Então a primeira coisa que eu faria, que foi o que eu fiz aqui, a primeira vez, antes de eu retrabalhar esses bicos originais. O bico do 1.0 não dá vazão, esquece isso, começa por aí. O bico do 1.0 aqui não dá vazão, o biquinho original. Então automaticamente você tem que trocar ou retrabalhar igual eu fiz, tá? Eu tenho aqui vídeo no canal que eu retrabalhei esses bicos aqui injetor. A primeira coisa que você tem que colocar aí na cabeça, ele não vai atender. Então, o que que eu fiz quando eu coloquei esse carro, 1.6 nesse carro aqui? Eu coloquei o bico do 1.6, um bico verde, tá? Que é o IWM 50001. Eu coloquei esse bico verde e ajustei aqui a pressão de combustível na TBI para 0.8 bar, que é a menor pressão que a TBI trabalha, tá? Para esse sistema de injeção, tá? Ela vai trabalhar com menor, é lógico, mas o que a injeção pede para você trabalhar é no mínimo 0.8, no máximo 0.2. Então eu coloquei o mínimo de injeção de pressão para ele poder ter a menor vazão possível do bico. Primeira coisa que eu fiz, tá? Coloquei isso, 0.8, tá? É a primeira coisa que você tem que regular. Outra coisa, ponto de ignição. Ele tem que estar exatamente certo, tá? 9 graus, tá? 9 graus. Eu já testei com 10, 11, o carro fica bom, não fica oscilando, porém ele não fica tão estável, ele tremelica um pouco, tá? Então assim, depois de vários testes que eu consegui fazer, você deixa com 9, estourando 10 graus ainda vai, mais que isso esquece. Mas deixa com 9 graus, aqui o ponto de ignição é o mais importante para esse carro, tá? Porque a injeção não vai conversar. Então isso que você tem que fazer primeiramente. Bico do 1.6, tá? Pressão 0.8 bar, tá? 0.8 bar, você tem que estar. Isso você tem que colocar com o carro quente, tá? Tem que fazer essa regulagem. Então assim, ponto de ignição, você também tem que ficar atento aí ao ponto de ignição. Regula certinho aqui para 9 graus para você não ter problema. Só que uma coisa você tem que entender quando você faz essa modificação, como aqui nada conversa, até o câmbio fica curto, tá? O câmbio do CHT 1.0 é extremamente curto, tá? E o que que acontece? Você vai andar na rotação mais alta. Você andando numa rotação mais alta, teoricamente seu carro também consome um pouquinho mais, tá? Isso é normal quando você faz essa modificação. O carro aumenta um pouco o consumo. Se você colocar um câmbio no 1.6, embaixo ele vai ficar muito fraco, tá? Ele vai ficar muito fraco. Eu pretendo fazer isso, mas eu vou entrar com Supercharger, eu vou trocar a parte de comando de válvula, colocar um comando maior. Então assim, e aí 1.6 vai ser necessário para mim. Mas fora isso, se você colocar o câmbio do 1.6 vai ficar fraco. Então não faz isso. Bico do 1.6 aqui, tá? Regula com 0.8, ponto de ignição em 9 graus, tá? 9 graus é a receitinha aqui. Você tem que seguir isso aí, tá? É o jeito, dá trabalho, não é uma coisa assim que você vai falar assim, vou colocar, vou fazer, não. Você vai ter que fazer no ajuste, vendo como o carro vai reagir, aí você vai adaptando. Mas esse aqui é o de plástico que você tem que fazer. Lá para a última pergunta, tá? Última pergunta aqui, ó. Carlos Pinheiro 00111. Normal o motor AT depois de retificado ficar um barulhinho? Abraço. Então, Carlos, seguinte, por que fica um barulhinho? A gente tem que ver algumas coisas, tá? Primeiro, o que foi feito no motor? Foi feito o motor parcial ou foi feito o motor completo, tá? Primeiro ponto, a gente tem que ver isso. Eu recomendo, se você vai fazer o motor, não faça o famoso meia sola, não faça parcial. Você vai retificar a camisa e tal. Faz o motor inteiro. Porque o que pode acontecer? Quando você faz o motor, você vai gerar, tipo assim, vamos dizer que o motor ele começou a desgastar, ele vai ter as perdas de compressão, certo? Vai ter as perdas de compressão, vai cair um pouco a compressão do motor. Quando você retificar, que vai estar tudo justinho, a compressão ali vai aumentar. A compressão vai pro que é original de fábrica. Se você não tiver com todo o restante do conjunto bom, assim, também tudo zeradinho, tudo justinho, você vai começar a forçar, principalmente a parte de baixo, que geralmente o pessoal não faz, vira brequim, trocar bronzina, que fala que não precisa. Só que aí, imagina, já tem alguma folguinha? Já tem, não tem jeito, ele pode não estar ruim, mas tem alguma folguinha. Então assim, vai começar a vir carga, porque o motor vai estar com uma taxa, assim, uma compressão maior, mais alta do que estava, e você vai estar colocando mais carga nele, teoricamente. Então, teoricamente, você vai começar já a forçar a parte de baixo, a forçar o conjunto, tá? Isso assim, se não foi feita a parte de baixo, você pode ter esse barulho por conta disso, tá?
Outra coisa aqui que talvez você desconfia seja a parte de tucho. Tem que ver se foi trocado o tucho, tá? Porque assim, alguns barulhinhos são normais do motor, que o motor tá em fase de adaptação e tudo. Não pode ser um barulho assim, que você fale, meu, esse barulho aqui tá normal, tá? Você tem que saber identificar o quê? Que você fala assim, não tá normal esse barulho, tá? Esse barulho aqui tem alguma coisa errada. Tá? Alguns barulhinhos é normal, funcionando, a parte de tucho, as válvulas trabalhando. Então algumas coisas são normal. Tem que ver se foi trocado o tucho, como é que estão os tuchos. Talvez não foi trocado o tucho. E talvez você tenha algum problema assim, tipo no tucho, que ele tá começando a dar uma batidinha, tá? Mas aí é normal. O que eu recomendo? Anda um pouco com o carro, tudo bem que tem um tempo já que você fez a pergunta, vai andando um pouquinho com o carro, vai avaliando, começou a aumentar o barulho, começou a aumentar, leva de novo na oficina, tá? Porque assim, é normal assim, o motor fazer barulho, ele tem alguns barulhos característicos que são determinados normais, né? Mas a gente tem que ver o que é normal, o que está acontecendo no seu caso. Mas se você fez a parte de baixo aí, você pode ter, lógico, um esforço mais na parte de baixo. Não quer dizer que vai quebrar, não, mas pode ter uns desgastes prematuros da parte de baixo também. Por isso que a gente não recomenda fazer o famoso meia sola, tá? Motor parcial. Então assim, fica atento se foi feito motor completo, se não foi, e também com relação aos tuchos, se foi mexido ou não, tá? Então essas coisas você tem que avaliar para saber o que tá normal ou não. Um pouco de barulho é normal, mas fique atento se começa a aumentar, se você vê que é uma coisa aí que parece que não é normal mesmo, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você tem mais perguntas, deixa aí nos comentários ou me segue lá no Instagram, que sempre eu vou abrir pergunta lá para você, que eu vou tentar tirar sua dúvida aqui. Pode ser que eu não resolva o seu problema, mas com certeza eu vou tentar te dar uma luz aí pro seu problema, beleza? Então clica na bolinha do lado e se inscreve no canal para você acompanhar mais dicas igual, vou trazer igual esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Então, te encontro lá no próximo vídeo então. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, falou e fui!